Glória a Deus. Amém? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome, Senhor. Que seja feita a Tua vontade e que a Tua palavra gere um efeito poderoso de transformação na nossa vida, Senhor. Que cada um que veio aqui buscando algo do Senhor, ó Pai, eu peço que eles não saiam daqui com aquilo que vieram buscar, mas que saiam daqui com aquilo que é a Tua vontade para a vida de cada um deles, ó Senhor. Nós despojamos de toda a nossa vontade, de todo o nosso eu, e damos liberdade para o Espírito do Senhor agir e mover na nossa vida da maneira como o Senhor quiser, Senhor. Trata-nos, ó Senhor, repreenda-nos, consola-nos, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Nós Te adoramos e Te glorificamos no nome de Jesus. Amém. E eu trouxe aqui uma palavra sobre uma palavra que ficou martelando no meu coração, que é legado, né? Nós fomos drasticamente afetados aí pela notícia de ontem. Nós estamos ainda no relógio de oração, numa campanha de oração pela família dos pastores Park e pastor Ali, né? E ontem nós fomos aí bombardeados aí com a notícia do falecimento do pastor Park. Ficamos abalados, a gente, né, especial, e eu também tenho uma história muito longa, desde a minha conversão, batismo, casamento, apresentação, unção ao ministério, tudo assim. Então tem a vida deles envolvida com a gente. Então não é fácil, não é simples, né? Como um pai mesmo, como foi dito, não, eu digo nós aqui, mas eu acho que cada um, né? Então não é fácil. Agora, o que facilita para a gente é saber quem eram, né, ou quem são, né, na verdade, sim, falando especificamente do pastor, quem ele era e o que ele deixou de legado para as nossas vidas, amém? Então, é maravilhoso, como é que eu posso dizer? A gente se despedir de alguém que nós temos a convicção e sabemos que ele foi recebido pelo Pai, né? Como é bom, apesar de toda a tristeza, toda a dor da despedida, saber que essa pessoa está nos braços do Senhor, né? Triste é quando se perde alguém e a gente não sabe do fim dele. Nós vivemos dias muito complicados, de muito choro, de muita dor, de muita despedida. Eu acho difícil o dia, nesses últimos meses, talvez este último ano, que você não abriu uma rede social sua e você não recebeu uma notícia de morte, não é verdade? Então é muito complicado. Então isso me afetou, obviamente, né? E tem uma longa história. Eu queria falar sobre isso. De alguma maneira, como que a gente pode marcar a vida das pessoas. Isso tem a ver com legado. Amém? Quem já ouviu uma frase assim? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Algum momento você já ouviu alguma história, alguma frase dessa, se você é velho de igreja principalmente, né? Deus, ele teve um único filho, tinha um único filho e fez dele um missionário. E David Livingstone, ele foi um missionário que marcou a sua geração. E também não sei se você já ouviu falar de um livro que chama Heróis da Fé. Se você não leu esse livro ainda, eu digo para você, compre de preferência, tenha o livro, ou baixe o livro, não sei, compre ele virtualmente. Mas os heróis da fé são homens porque nós temos os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, não é isso? Então, Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé relatados na Bíblia. Mas esse livro fala de heróis da fé que vieram um período posterior, mas marcaram gerações, marcam nossa vida até hoje. E David Livingstone é um desses homens registrado nesse livro. E a história dele, de uma maneira resumida, ele não foi para missões, não se tornou missionário muito jovem. Ele estuda, ele se forma em medicina, né? Ele é um médico formado e ele está no culto. A família dele é cristã e ele está no culto. E então ele, nesse culto, nesse dia, está pregando um missionário que serviu na África. E esse missionário contava a história assim, que ele gastou a vida dele pregando na África, numa certa região. E ele já, com um tempo, já no final do seu ministério, ele sempre atuava numa região e tinha uma área de montanha, que era como se fosse um limite, né? Então ele não ia além dessa montanha. E ele então foi um dia
subir nessa montanha, imaginando que depois dessa montanha já havia ali o mar, já tinha acabado ali a África, né? Não tinha essa noção de mapa que nem a gente tem hoje, né? Você põe no Google, você olha no Google Earth, você vê lá o mapa, né? E tudo como é que é. Inclusive esse David Livingstone, que a gente vai falar dele, ele foi uma das pessoas que ajudou a mapear a África. Então, muitas vezes, ele mudou ali o desenho dos mapas através da maneira como ele ia avançando nos trabalhos missionários na África. Então, esse homem missionário, ele sobe essa montanha, imaginando que ali já acabava, né, a África. Quando ele chega no topo dessa montanha, ele já era o entardecer e ele via à vista, assim, uma terra que ia até ao perder da vista, e ele percebia que havia muitos focos de luz, né, nesses lugares, e ele percebia que havia muitas aldeias a serem alcançadas ainda. E ele falava assim: eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais força para continuar essa missão. Então ele volta então para a Europa, ele volta para a sua terra com a missão de recrutar mais pessoas para completar essa obra, essa missão. E nesse dia ele está contando essa história, ele está pregando na igreja. Então David Livingstone, ele aceita, ele chega no final do culto, fala para esse missionário, fala assim: como que eu posso ajudar? Então, a partir daí, ele é enviado para a África, ele vai para a África como missionário, e ele começa a sua obra. E é uma história muito linda, mas eu quero ir para o final dela. Ele faz um trabalho tão maravilhoso de evangelização, ajudando pessoas, salvando vidas, que quando ele morre servindo ao Senhor como missionário na África, então outros conterrâneos, vamos assim dizer, vão lá pegar o corpo dele para levar o corpo para ser enterrado na sua terra, na sua cidade. Mas aqueles nativos africanos, eles não permitem que ele seja levado. E ele fala assim: se vocês quiserem levar o corpo, pode levar, mas o coração dele vai ser enterrado aqui, porque ele pertence a esse lugar. Então eles abrem, ele já, né, ali falecido, eles abrem o corpo dele, retiram o coração dele e liberam o corpo. E então eles enterram, Livingstone, né, o David, ele foi enterrado na Europa, mas o coração dele foi enterrado na África. Então isso é uma verdadeira essência do que é o Evangelho e do que é propagar a missão que Deus delegou a nós na terra. Isso é deixar um legado. E é sobre isso que eu queria comentar, e eu acho que não vou me demorar aqui, nós vamos participar da ceia, né? E há uma diferença daquilo que a gente pode deixar para as pessoas que vêm depois de nós. E é interessante porque quando você é solteiro, tudo é para você. Tudo é eu. Tudo é eu. Tudo é para mim. Eu quero aproveitar, eu quero curtir, eu quero viver. Quando você casa, já não é mais eu. Agora é nós. Na maior parte do tempo é elas. Mas assim, você está entendendo? Então, quando eu sou solteiro, é eu. Né? Falando aqui, é eu, né? Não no português muito correto. Quando nos casamos, somos nós. Porque nesse momento, os dois se tornam uma só carne. Então, quando você casa, você já não vive só mais para agradar a tua vontade. Você vive agora também para agradar aquele com quem você se casou. Porque quem casa e procura agradar só a sua vontade, na verdade, não entendeu o que é o casamento. E Deus respeita tanto o matrimônio em relação a isso, que ele fala que quando você é solteiro, você cuida das coisas do Senhor. Mas quando você se casa, agora você cuida em agradar a sua esposa e cuidar da sua casa. Então, Deus até, ele mesmo fala: olha, enquanto você é solteiro, eu quero você 100% para mim. Seu tempo, sua dedicação. Agora, quando você casar, agora você vai se dedicar à tua família, à tua casa também. Né? Então, isso é o casamento. Então, solteiro é só para mim. Casado, só para nós. Mas quando você tem filhos, é só para eles. Não é verdade, gente? Né? Começa quando está grávida. Né? Então, assim, você ainda que não teve experiência de ter filho ou de se casar, você ia para onde você queria, você comia o que você quisesse, você pedia pegar o combo, o X-tudo toda vez, entendeu? Você queria para churrascaria, você ia para churrascaria, você comia lanche, comer com lanche. Agora casou, meu amigo, esquece.
Agora você quer comer pizza, quer ir na churrascaria, você quer ir na churrascaria, quer comer pizza, geralmente é isso. Então agora é nós. Agora, quando você tem filho, você não vai nos lugares que você quer. Você não come o que você quer. Você tem vontade de ter alguma coisa, um sapato, uma roupa, mas você não consegue porque você pensa sempre nos teus filhos. Então, quando a gente vai falar, o que a gente vai deixar para os nossos filhos? A partir do momento que a gente casa, que a gente tem filhos, tudo agora é para eles. Nós podemos deixar duas coisas, uma ou outra, ou as duas. Nós podemos deixar uma herança para os nossos filhos, ou nós podemos deixar um legado para eles. A herança, geralmente, é aquilo que nós podemos deixar para eles. O legado é aquilo que nós deixamos neles. Pode ser que você trabalhe a tua vida inteira, que eu trabalhe a minha vida inteira e conquiste muitos bens e deixe uma herança, mas não deixe nenhum legado. Pode ser que eu invista na vida e seja um bom exemplo, que eu seja uma inspiração para os meus filhos. Posso até não deixar herança, mas de repente eu deixo um legado. Mas que seja da vontade de Deus que você deixe uma herança e um legado. Amém? Mas uma herança fala de um bem que nós deixamos. O legado fala de uma missão. E isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com Deus. Que legado, para mim, é continuidade. Na história dos povos, sempre alguém que tinha poder, e o tempo vem para todos, e ele sabia que ele ia morrer, que ele não era eterno ali, né? Então ele queria perpetuar a sua descendência, deixar um legado. Ele fazia isso através de filhos, mas muitas vezes eles faziam isso através de construções de monumentos. As pirâmides do Egito, não é assim? Tantos outros monumentos tentando perpetuar ali o seu nome. Em construções, ou no nome dos filhos. Ednei I, Ednei II, Ednei III. Ai, Guilherme, poxa vida, devia ter pensado nisso antes. Ednei II. Rodrigues da Silva. Ia ficar legal. Mas então, tento perpetuar, mas dependendo da sua história, de como foi a sua vida, nem os filhos querem ser lembrados pelo nome e pela história dos seus pais. E há muitas culturas onde os arqueólogos vão lá encontrar, né, nos vestígios, no que sobrou, e há nome de pessoas que foram muito importantes, que o nome dele tentaram apagar de alguma maneira naquilo que foi feito, né? Então é sempre alguém tentando destruir a obra do outro para construir em cima, para que o nome dele seja lembrado mais do que o outro. E vai se perpetuando. E uma vez eu ouvi algo assim, que alguém passa e alguém, quando fez uma calçada e passou alguém e escreveu o nome. Sabe, essas coisas assim, que tem gente que não aguenta, né? Tá, da noite para o dia, está secando aquele concreto, alguém foi lá e escreveu. E aí passa alguém e fala, né, que quem tenta marcar seu nome desta maneira é porque não tem caráter e personalidade suficiente para marcar o seu nome em vidas ou na história. Então, quando a gente quer marcar o nosso nome através de coisas, é porque nós não tivemos competência para marcar o nosso nome na vida de pessoas. E eu quero te convidar essa noite para pensar e te convidar a marcar a vida de pessoas de uma maneira positiva e deixar um legado, amém? Deixar algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. E Deus, desde o início da criação, Ele faz isso. Ele cria o homem, a imagem e semelhança. E fala para o homem, né, ali para a mulher, para o casal, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E se eles se multiplicassem e enchessem a terra, no modelo ao qual Deus os criou, a terra seria lembrada sempre, né? Ia sempre se lembrar de quem é o seu Senhor, o seu Criador. Jesus, em todo o seu ministério, ele está falando sobre isso. Façam
discípulos. Vocês farão coisas maiores do que eu. Ele fala sempre assim como foi citado. Onde estiver dois ou mais reunidos, eu estarei, porque ele faz parte dessa história na minha vida. Hoje, há mais de 2000 anos de quando Jesus esteve na terra, nós continuamos falando dele e o nome dele continua sendo glorificado. Porque de tempos em tempos, de geração em geração, o nome dele foi sendo perpetuado, escrito em nossos corações. Lembra o que a palavra fala? Que a gente fala para escrever na tábua do nosso coração. Significa que estamos aqui, caminhar com Cristo. É que Deus ele quer marcar a sua vida de uma maneira que você venha marcar outras vidas também. A questão é que nós o tempo todo estamos marcando a vida das pessoas, nem sempre de uma maneira positiva e nem sempre da maneira que Deus queria que nós marcássemos a vida das pessoas. Né? Então, é um legado. Nós temos uma missão a completar. Aí quando eu falo do pastor, assim, o que me consola é saber que agora é como se viesse um peso maior sobre mim de responsabilidade para dar sequência àquilo que ele nos ensinou. A dar continuidade naquilo que ele trouxe. Se você olhar no primeiro versículo do livro de Josué, ele começa dizendo assim, Moisés, deixa eu abrir aqui, Josué capítulo 1, versículo 1. Olha como que começa a história de Josué. Embora nós já sabíamos que Josué é antes, como discípulo de Moisés, mas começa assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, auxiliar de Moisés, ou melhor, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Você entende que a missão maior de Josué é completar a que Moisés começou. Querido, então eu falo nessa esfera nossa humana aqui de influência, de legado, e eu tenho como parte da missão da minha vida completar a missão que o pastor começou também aqui nessa nação. Né? E todo legado, querido, a gente vai entender que ele custa caro. Custa um preço de entrega, de renúncia. Eu quero dizer para você que nós temos uma missão a completar, amém? Olha o que diz Paulo lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Eu tenho um tio que ele é militar, policial militar, lá no Paraná, na Terra Santa. E hoje eu vi agora há pouco, eu vi uma postagem dele. Ele já tinha, porque o militar, ele não se aposenta, ele vai para a reserva. Então, hoje eu fiquei muito feliz com a postagem desse meu tio, que ele fala justamente isso. O militar, ele não se aposenta, ele vai para a reserva remunerada. Ele fala, hoje eu venho informar que eu volto ativa e ele vai coordenar um batalhão. Que Deus abençoe. E me abençoe para eu cumprir essa missão. O crente, ele não se aposenta. O crente, se ele não está atuando, ele está na reserva. Na reserva remunerada. Porque quando você se aposenta, aquilo que você recebe é fruto daquilo que você contribuiu, não é verdade? Aí, então, o crente, quando ele para de trabalhar para o Senhor, vamos assim dizer, ele não recebe em vida o fruto daquilo que ele contribuiu. Nós só receberemos o fruto daquilo que nós contribuímos quando nós alcançarmos a glória. Porque a palavra de Deus, não acumuleis tesouros mas acumuleis no... Então, a nossa aposentadoria será na glória. Mas enquanto estamos aqui, se ativos, nós estamos trabalhando. Se não ativos, nós estamos na reserva remunerada. Sabe por quê? Imagina se Deus tirasse a mão
de guarda, de proteção, de provisão sobre a tua vida quando você parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você até parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mas Deus não deixou de te abençoar, de te livrar, de te cuidar, porque você pode estar na reserva, mas continua sendo remunerado. Mas eu quero dizer que para todos nós existe uma missão a ser cumprida, a dar continuidade. Em Colossenses, Paulo, no capítulo 1, versículo 24, ele fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a... Olha que tremendo. Paulo está falando assim, agora eu completo no meu corpo o que resta das aflições. Você acha que Jesus sofreu tudo o que tinha que sofrer? A missão dele foi concluída quando na cruz ele fala, está consumado. Mas ele deixa um legado para os seus discípulos dizendo, vocês não só farão prodígios e sinais, milagres, maravilhas e tal, no meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, mas também vocês serão perseguidos por minha causa. Então, o que Paulo está falando é que a vida dele é uma continuidade daquilo que Jesus começou. E foi de Paulo para Barnabé, para Timóteo, para Marcos, para Lucas, e assim foi chegando até mim e até você. E a pergunta que fica para nós, quem virá depois de mim e quem virá depois de você? Quem são as pessoas que nós vamos marcar a vida delas? A gente fala assim, vamos ganhar vidas. E muitas vezes, como igreja, ganhar almas. Eu não quero dizer que está errado. Mas a ideia parece que a gente vai com nem pescar. A gente joga e traz um peixe para dentro de um cesto e fala, pesquei 5, pesquei 10, pesquei 20. Vamos ganhar. Mas o discurso de Jesus nunca foi ganhar. Foi continuar. Vamos dar continuidade. Jesus nunca quis acumular vidas em um lugar. Ele sempre trazia, instruía e enviava. Ele ganhava, ele discipulava, ele ensinava e ele enviava. Ele começou com 12, que geraram 70, que gerou 120. De 120, quando foi a primeira pregação de Pedro? 3.000. Depois tem mais 5.000, e aí, querido, não parou mais. Agora, será que nós estamos multiplicando? Lembra da parábola dos talentos? Que receberam um talento, um aplicou, o outro enterrou, e o Senhor vem e ele cobra sobre quem não administrou bem aquilo que Deus colocou na vida deles. Jesus nunca quis ganhar, ele sempre quis dar continuidade à obra que Deus começou na sua criação. Amém? Mas a continuidade custa caro. A continuidade custa caro. Manter um legado custa caro. Quantas pequenas empresas familiares que você conhece de pessoas que trabalharam anos e anos? É um material de construção, é uma fábrica de alguma coisa, é uma loja, uma mecânica, e através daquele trabalho árduo, aquele homem, aquela mulher, aquela família, levantou um patrimônio, às vezes até um império. E sempre tinha aquela história de filmes antigos, que o pai chamava o filho mais novo, numa paisagem bonita, e falava assim, filho, um dia tudo isso será seu. Quantas empresas familiares fecharam, porque os filhos não querem dar continuidade no negócio do pai? Mudou. Mas eu não quero ter mais um açougue. Agora eu quero investir em viajar ao mundo, eu quero ser influencer, eu quero ser qualquer outra coisa, não há nenhum problema nisso. Mas ali encerra um legado, porque tudo que foi deixado foi uma herança e não um legado. Então, o que o Senhor tem para nós, para falar conosco nessa noite, querido, é o quanto que a nossa vida está afetando a vida de outras pessoas
para que o nome de Jesus continue sendo pregado por onde quer que a gente vá. Porque a gente hoje inverteu ou confundiu a história do que é valioso. Quando eu estou falando que o legado custa caro. Hoje, o que é caro é o que é raro. É ou não é verdade? Fez a marca lá de determinado carro, lançou aquele carro. Não sei quantas produziu quantos mil carros. Quanto custa o carro? 40, 50, 60 mil. Mas teve uma outra montadora que produziu só 10 carros. E já jogou a planta fora, não constrói mais. Quanto vale cada um daqueles carros? Quanto mais raro, mais caro. As empresas fazem isso, por exemplo, teve uma super safra de tomate. E se tem muito tomate no mercado, o que acontece com o preço do tomate? O que eles fazem então? Eles jogam fora, descartam, para não ter tanto produto no mercado, para que o preço possa subir. Então, a gente perde o que realmente é a noção de valor. O que é valioso. Porque tudo que se tem em abundância se torna algo barato. Ninguém valoriza aquilo que é de fácil acesso. Quanto mais você e eu entendemos que nós somos preciosos, mais as pessoas darão valor na nossa vida. Quanto mais você se torna acessível, fácil para as pessoas, menos valor as pessoas darão a você. E a gente vive num tempo terrível do Evangelho, porque o Evangelho, a gente procura facilitar tanto o Evangelho, o acesso ao Evangelho, que as pessoas não dão mais valor. A gente procura criar um ambiente cada vez melhor, lugares confortáveis, um ambiente, um ar-condicionado, uma coisa, põe um cafezinho. Eu não sei se eu vou no culto. Não, eu vou te buscar na sua casa. Eu te busco. Né? A pessoa diz, não, vem cá, Deus te ama, Deus cuida, Deus abraça. E é verdade. Mas, querido, nunca se rejeitou tanto a Jesus quanto se rejeita nessa geração. Porque há lugares no mundo, queridos, ou até mesmo aqui no Brasil, onde as pessoas, para participar de um culto, caminham, colocam sua vida em risco, não é? Aqui, se você... quem mora um pouquinho mais distante da igreja, e eu vou até falar assim, com exceção talvez da Uriné, que mora aqui mais próximo, não sei se é a pessoa que mora mais próximo, tem o Beto aqui também, mas eu quero dizer para você que a maioria aqui, se não, né, todos, daqui para a tua casa, você já contou por quantas igrejas você passa no caminho? Nós temos em abundância. E não porque o que tem em abundância não é valioso. Porque você sabia que um tomate, quando o quilo está R$5, é o mesmo tomate quando o quilo está R$15? O que muda é a quantidade. Então, o fácil acesso faz com que as pessoas não valorizem, não deem o valor para aquilo que realmente tem um preço. Então, para você gerar, deixar um legado, você tem que estar disposto a pagar o preço por cada vida que você vai influenciar. E até falando do pastor Parker, porque eu falo que ele deixou um legado. Né? A história do pastor Parker, quem não sabe, ele se preparou 10 anos na Coreia, 10 anos, foi 10 anos de preparo para ir para a África. Foi? 10 anos de treinamento, de todo quanto é tipo, né, dentro daquilo que a organização missionária dele propunha, 10 anos de preparação. No ano que ele ia para a África, tudo pronto, os filhos pequenos, né? A pastora estava grávida do Samuel, né, que é o mais novo, e aí então Deus falou, você vai para o Brasil. Imagina 10 anos se preparando para ir para um lugar, Deus te fala para você ir para outro.
E sabe o que ele sabia do Brasil? A única coisa que ele conhecia do Brasil era a Amazônia. E quando ele veio para o Brasil, ele achava que ele ia morar no meio da selva. Porque ele tinha um pastor amigo que está em Manaus, não é isso? Até hoje, pastor, nós fomos lá visitar ele já no Amazonas, que é na parte que trabalha com índio. Então, ele, de passagem comprada, com a família ali preparada, e veio para Campinas. Quando eles chegaram na cidade de Campinas, eles acharam que ia encontrar selva, encontraram uma cidade. Não falava português, não conhecia a cultura, e abdicou ali da sua vida, da sua família, para se dedicar a um povo que nem sequer eles oraram, pediram ou se prepararam para estar lá. Mas foi ali que o Senhor os enviou. Porque eles sabiam que tinha uma missão a cumprir. E nós somos seletivos. Se não for do jeito que Deus, que a gente quiser, no tempo que a gente quiser, eu não quero. A gente não está disposto a servir em lugares que tudo à nossa volta não nos agrade. A gente tem que ser o centro das atenções. Por isso que deixar um legado custa caro. Quando ele veio para estabelecer, eu resumindo a história para você entender isso, por que deixou um legado no Jardim Amanda, o melhor carro que tinha nesse bairro era o dele, era um Santana. E quando ele veio da Coreia para o Brasil, presentearam ele com um kit filmagem, que tinha a câmera, que já era digital, não sei nem quantos anos, lembra, pastor? Enfim, não mais. E ele tinha a filmadora, câmera e um equipamento todo numa maleta, que uma vez ele mostrou para mim e falou assim, eu nunca usei. Ele falou, mas por quê, pastor? Eu já ia querer mostrar para todo mundo. Ele falou assim, porque eu estava no meio de pessoas simples e ninguém tinha o que eu tinha. E eu tinha que me tornar igual a eles. Isso me lembra de Jesus lá em Filipenses. Que ele não quis ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou. E se tornou igual aos homens. Quão dispostos nós estamos para nos esvaziar, para fazer a vontade de Deus. Em dias onde só se prega que você vai dar certo, que você é vitorioso, que você vai conquistar, que você vai ganhar. E aí vem o evangelho dizendo que você tem que se esvaziar, que você tem que renunciar para dar sequência àquele legado. Porque Deus ele vai te abençoar, que Deus vai te acrescentar e o seu nome será lembrado. Agora eu quero chegar ao ponto. Que legado que nós estamos continuando? Iniciando o meu legado ou dando continuidade àquilo que Jesus começou? Eu sei que é difícil, mas é a verdade da palavra. Então, o mundo, ele tende a mostrar para mim e para você que nós não valemos muita coisa. Eu e você, para o mundo, somos consumidores. Somos espectadores. Somos o que mais? Nós somos como fosse gado. Mas Deus ele diz para mim e para você, nós somos filhos. E a nossa vida, pela nossa vida foi pago um alto preço. Não para que nós nos tornássemos reis nessa terra e a partir daí estabelecêssemos o nosso legado, mas para dar continuidade ao legado que ele começou. Quem já brincou de pega-pega? No Paraná chamava de barata. Não sei por quê. Mas corria, tá com você. Lá a gente falava barata. Ou tá com você. É isso que Jesus faz. Ele fala, agora está com você. O Espírito Santo está com você. Ele fala, espere até Jerusalém, até que seja revestido de poder. E a partir daí, vocês vão dar sequência ao meu legado.
E assim nós damos sequências. E nós gastamos, irmãos, nosso tempo, né? Que é precioso. Algumas pessoas ganham por hora, outras pessoas ganham por dia, outras pessoas ganham por mês, outras pessoas ganham por trabalho, por empreita. E aí nós achamos que o valor do meu salário está naquilo que eu produzo. Não é verdade. O seu valor não está naquilo que você produz. O seu valor está em quem você é. Junto com o seu tempo, com o seu suor e com o seu esforço, você está gastando a tua vida. Então, querido, queria que hoje você entendesse que o preço alto que foi pago na cruz pela minha vida e pela tua vida foi para dar sequência, continuidade a algo que Jesus começou nessa terra. Amém? Lá em Mateus 16, 26, diz assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua? Nada. Ou seja, nada é mais importante nesse mundo do que a nossa própria vida, nossa própria alma, nossa própria salvação. E Jesus sabia. E aqui eu quero iniciar esse pensamento. De que para que esse legado continuasse, isso ia custar a vida dele. Quem já quis aqui ter o seu nome escrito numa placa, numa rua? Quem um dia quer ser lembrado dessa maneira? Né? E você sabe que para você ter seu nome escrito numa placa da rua, você tem que morrer, né? Então, todos esses nomes de rua são de pessoas que já morreram. Não existe uma placa de alguém vivo. Então, tem coisas que para ser lembrado, primeiro você tem que cumprir uma missão. E o nosso problema é que muitas vezes nós achamos que somos merecedores de coisas que nós nem trabalhamos para conquistar ainda. Isso tem a ver com a estratégia do mercado para manter a gente comprometido com alguma coisa. Porque você compra no cartão de crédito, mas você não ganhou aquilo ainda. Mas você já usufrui e paga depois. Né? Então a gente é prisioneiro. Sempre está tendo que. A gente está usufruindo antes e sempre está devendo para pagar depois. Mas a lógica do reino de Deus, primeiro você paga, para depois você tomar posse. E Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Bom, lá em João 10, 18, Jesus ele fala assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, a vida dele. Então nós vamos chegar aqui onde eu quero orar para você sobre o legado. Mas a minha pergunta: você está disposto a abrir mão da tua vida? A começar solteiro, sou só eu. Casei, agora eu e mais um. Se você não está disposto a abrir mão exclusivamente daquilo que é só para você, para alguém dentro do relacionamento, você não está preparado nem para Jesus. E a considerar que um dos parâmetros para a fidelidade a Deus no Antigo Testamento é fidelidade no casamento. E olha só, como que o judeu ele media a fidelidade? Se você é fiel se você é fiel ao casamento, você pode ser fiel a alguém que não é fiel no casamento, automaticamente ele não vai ser fiel a. E tem uma medição antes: fiel financeiramente ao Senhor. E Malaquias vai falar isso no capítulo 3, vai trazer essa ideia. Se alguém não é fiel nas finanças, muito menos será fiel no casamento e muito menos será fiel a Deus. Basicamente se dizia dentro desse contexto judaico: se alguém não é fiel no dízimo, ele é um sério candidato a adultério. Porque se você não consegue honrar Deus nos seus recursos, como que você vai ser fiel à sua esposa, que é menor do que Deus? Esse é o princípio judaico de medir a fidelidade de alguém. Então, se alguém era fiel ao Senhor, automaticamente ele seria um ótimo marido. E se alguém que fosse fiel dentro do seu casamento, automaticamente ele seria um adorador. Então, essa fidelidade. E Jesus, ele entregou a sua vida. Ele falou: eu mesmo a dou. Lá em João 3,16, que nós já sabemos e conhecemos de cor, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, nele não
pereça, mas tenha vida eterna. Para o benefício da salvação, um filho foi entregue para nós, amém? Por nós. Mas agora eu quero que você abra comigo o texto lá de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Você quer deixar um legado e não só uma herança? Uma herança, você pode receber a herança de alguém e deixar para outro alguém. Você deixou bens, deixou uma herança, mas não necessariamente você deixou um legado. E herança, ela é só para quem recebe. Nós nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou. Então, eu sou herdeiro. Só que essa herança que eu recebi não vale para o outro. Ele que tem que conquistar, né, ali através de entregando sua vida para Jesus, ele recebe a herança dele. Então, a herança não é transferível. Agora, o legado, ele é contagiante. Vamos lá, Mateus 12, todos aí, versículo 9. Saindo daquele lugar, né, Jesus, ele até antes daqui que nós demos, Jesus ele já vem executando, fazendo um monte de milagres, já vem movendo muita coisa, mas pela primeira vez vai acontecer algo aqui na caminhada de Jesus. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Aqui, antes da gente continuar, está uma briga de valores. O que vale mais, a lei, a ovelha ou ajudar alguém? É uma briga de valores. Para a gente viver o evangelho de verdade, muitas vezes a gente vai ter que ir contra os valores do mundo para abraçar os valores do reino de Deus. E Jesus ele se levanta contra um valor daquele momento para mostrar que existe algo mais valioso, que é uma vida que precisa de ajuda. Versículo 13. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Versículo 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E aqui eu quero, antes de encerrar, deixar um caminho para que através de você seja continuado um legado que vai afetar a vida de outras pessoas, em vida ou depois que o Senhor nos recolher. Primeira coisa, que Jesus ele está aqui lidando com fariseus, com homens da lei. Ele está aqui na sinagoga, num lugar onde o sistema que rege aquele lugar ali é a lei, que é aquela lei de Moisés, que são aquelas regras rígidas que ninguém podia romper. E se alguém fosse contra aquela regra, dependendo do que fizesse, seria apedrejado, seria morto de alguma maneira. E Jesus, de certa maneira, aqui ele está afrontando um sistema que veio dar um valor diferente às nossas vidas. Porque nesse mundo nós somos reconhecidos por aquilo que temos, por aquilo que fazemos, e não por aquilo que nós somos. Por isso que nós vivemos uma época onde pessoas tentam mudar, ou buscam mudar, ou se esforçam para mudar até mesmo quem ela é, para tentar agradar alguém, ou para tentar agradar a si mesmo. Deus te criou perfeito. Deus te criou do jeito que Ele queria te criar. Mas alguém diz que não é assim, e muitas vezes a gente olha no espelho e a gente acha que não era para ser desse jeito. Mas eu quero dizer para você, Deus ele sabe o que faz. E então nós vivemos num ambiente onde as pessoas, não, se você não está satisfeito, muda. O mundo é que tem que se mover a você. Tem que se adaptar a você. Seja o que você quiser. Não funciona assim. Mas
Nesse ambiente, querido, Jesus ele encontra um homem que está ali no ambiente onde a palavra de Deus é ensinada. Esse homem tem uma mão atrofiada, ressequida, que é a mão onde que não circula o sangue, onde os nervos não funcionam, e automaticamente ela fica mirrada, ela fica menor, ela fica feia, ela não tem movimentação, ela fica seca. E interessante que Jesus, ele sabendo que aquele um monte de gente estava observando dentro daquele sistema religioso, ele pede para aquele homem, estenda a sua mão. Ou seja, imagina quem tem um defeito, que ele considera um defeito, ou pelo menos não se encaixa nos padrões, essa pessoa faz o quê com aquilo? Ela esconde. Então imagine que aquele homem com a mão ressequida, ele talvez usava uma manga mais longa, talvez ele tinha um bolso, colocava debaixo da roupa, e ele está escondendo. E Jesus fala assim, exponha isso, para que seja restaurado. E a primeira coisa que, antes do fim, quero dizer para você, sabe que você está realmente disposto a expor a sua deformidade para que o Senhor restaure a tua vida? Geralmente nós escondemos nossas deformidades. Sabe que esconder as deformidades é o que impede muitas pessoas de alcançarem a cura. Sabe que as pessoas elas vão guardando, elas vão escondendo os seus pecados, as suas insatisfações, e elas só expõem isso quando isso lhe convém. Mas Jesus ele pede para que ele expusesse aquilo. E ele não tinha garantia de que ele ia ser curado. Ele mal conhecia quem era aquele homem. Mas a vontade de ser restaurado era tão grande que ele não se importou mesmo que expusesse aquilo que fosse defeito na vida dele. E na igreja, querido, nós somos tão acostumados a um mundo tão perfeito que às vezes a gente chega e tem vergonha de expor nossa debilidade, nossas fraquezas, porque acha que todo mundo aqui está tudo bem. Você que está nos visitando aí, talvez está todo mundo com as contas pagas certinho aqui. Na verdade, não está não só paga, a gente já adiantou uns 2 meses, né, irmãos? Ninguém deve nada, ninguém mente aqui, ninguém nunca pensou em catar tudo e sair vazado, ninguém sentiu vontade de matar ninguém, de xingar ninguém. Nunca aqui ninguém sentiu vontade de esgoelar alguém. Ninguém aqui sentiu vontade de postar realmente alguma coisa ou comentar alguma postagem de alguém. Nunca. Aqui não, irmão. Porque aqui nós somos igual ao paranaense, já nascemos pronto. Então, no lugar onde ninguém confessa pecado, irmãos, e isso é maravilhoso, e precisamos até ter essa cultura de fazer isso mais vezes. Quando a gente recebe uma bênção, um milagre, o que a gente quer fazer? Inclusive, Karina e o Adriano, que estão nos assistindo agora, na primeira oportunidade que tiver, nós vamos ter aqui eles para glorificar o Senhor e visualizarmos aqui a cura, a restauração e o livramento de Deus na vida deles. Aleluia! E nós fazemos isso, devemos fazer isso, devemos glorificar. Agora, eu quero fazer um desafio. Quem quer ser o primeiro a vir aqui à frente e confessar o seu pecado que você não contou para ninguém ainda? Quem é o primeiro da mão ressequida que está disposto a expor a tua vida? Num ambiente onde você vai ficar com muita vergonha, mas será para a tua cura e para a tua restauração. Nós transformamos um lugar de cura e restauração muitas vezes num ambiente de hipocrisia onde nós escondemos os nossos maiores defeitos. E a igreja do Senhor, a casa de Deus, é um lugar onde nós nos rasgamos. Onde o Senhor fala, não quero que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Se for demais para você compartilhar isso na frente de toda a igreja, compartilhe isso comigo, com a pastora, com algum pastor, com alguém que você entenda que tenha maturidade para ouvir o que você tem para dizer. Então, o primeiro passo para a cura é expor a nossa deficiência, o nosso trauma, a nossa dor. E a partir daí o Senhor começa a fazer a restauração, amém? Não tenha vergonha disso. E diz que à medida com que ele estendeu a mão, quando fala estender a mão, não é
fazer isso. Se ele estava aborrecido, era só colocar a mão para... Agora, a restauração foi o Senhor que fez. A restauração, a cura, é uma obra de Jesus, desencadeada por um ato de fé. Dispor aquilo que está. E Jesus disponibiliza essa restauração, essa cura nas nossas vidas. Porque se nós não passamos pelo processo de restauração e de cura, o legado que a gente deixa pode ser um legado de enfermidade. Uma sequência daquilo que nos afetou. Pessoas que sofreram algum tipo de deformidade e elas não tratam essa deformidade e ela gera deformidade na vida das outras pessoas. Mas o Senhor, Ele quer que a gente possa transmitir para a vida das outras pessoas a cura que nós recebemos. Assim como nós recebemos do Senhor, nós distribuímos. Amém? Pedro, ele fala assim, eu não tenho prata, mas o que isso eu. Paulo, quando ele vai ministrar a ceia, diz assim como eu recebi, eu também entrego a vocês. Que Jesus, na noite que foi traído, partiu o pão. Ele está imitando as atitudes de Jesus Cristo. Porque ele teve a vida transformada, ele foi restaurado pelo Senhor Jesus. Amém? E para concluirmos aqui, para a gente participar da ceia, o versículo que é o que eu quero trazer aqui, é o versículo 14, do capítulo 12. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabia que a partir do momento que ele começasse a restaurar vidas, a vida dele seria colocada em risco. Esse momento foi a primeira vez que isso acontece no ministério de Jesus. Começam a planejar a morte dele. Querido, quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, o cronômetro é acionado. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, significa que a gente está começando a entregar a nossa vida por Ele. Porque se eu não entregar, o que diz o texto? Quem quiser ganhar a sua vida, mas quem a perder... E a cura deste homem desencadeou num processo de morte para Jesus. Como que eu sei que alguém morreu para o mundo ou morreu para si mesmo? Quando ele para de fazer a tua vontade, para fazer a vontade de Deus. Mesmo que aquilo custe muito caro para ele. Quando alguém quer servir a Deus, mas não está disposto a abrir mão de nada, significa que ele não está renunciando nada para servir a Deus. Porque quando nós vamos trabalhar, querido, mas lá você vai mexer com produto químico. Mas tem, como é que é aquele bônus que você recebe? Salubridade. Não tem problema não, eu posso, quando tiver 50 anos, pegar um câncer. Mas eu estou ganhando R$1.000 a mais todo mês. Ué? Tem gente que contabiliza assim, é a tua vida. Mas para Deus, não. Está indo tudo bem, abençoado, de repente, furou o pneu do carro. Deus. Aí a gente para. Se Deus não prover, eu não vou. Porque nós não estamos dispostos a entregar a nossa vida para continuar o legado que o Senhor começou. E o desafio que eu quero fazer antes da gente participar da ceia, porque isso daqui é uma continuidade daquilo que Jesus fez. É o que Paulo nos ensina. Assim como eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. Então, toda vez que nós participamos do cálice e do pão, nós fazemos isso em memória dele. Isso é uma continuidade, é um legado. Então, a nossa oração hoje, e a pergunta para você também é, você quer deixar um legado para os teus filhos? Você quer deixar um legado para essa geração? Então se coloca para
ser tratado, passar por um processo de cura e pague o preço necessário para que você complete a missão que Deus tem para a tua vida. Então, quero dizer de alguém, né, eu mencionei aqui a vida do pastor Park, que quer abrir mão da vida dele, queridos. Para ganhar a mim, para ganhar a minha esposa. Quem mais aqui é fruto desse trabalho? Para ganhar o Natalino, para ganhar lá. Ó, pessoas aqui, ó, que nem estão na igreja ao qual o pastor pastoreava. E você sabe que eu nem faço muito questão de postagem. Eu fiz uma postagem ontem, realmente, e tal, né, pela situação. Acho que eu me senti à vontade de fazer isso. E aí você vê comentários de pessoas, e o meu Facebook, porque está relacionado aos meus contatos, só via foto do pastor Park. E tem um pastor, amigo lá no Rio de Janeiro, que ele escreveu lá, comentou assim, pelo amor de Deus, fala quem que é esse homem aí, de onde que ele é, porque se é uma pessoa pública, precisa dizer quem é. Ele já, todo mundo só está falando disso, né? Talvez você nem recebeu, nem sabe do que eu estou falando. Mas há uma centena de milhares de pessoas que foram tremendamente afetadas pela vida desse homem. Você sabe, e eu estava ouvindo aqui, ó, eu abri um dos comentários de uma amiga minha, missionária, que eu já não vejo, eu acho que já há uns 10 anos. E ela mora lá no Rio de Janeiro. E ela comentou assim, eu gostava dele só de ouvir você falar dele. Deus te console, Ney, tudo tal, toda sua família. Olha só, uma amiga minha. E realmente na missão, na Jocum, eu falava, né, tá, o pastor era uma figura, mas ela falou assim, eu gostava dele só de ouvir você falar nele. Muito legal. Mas sabe o que eu vejo? O quantas pessoas que eu convivo se aproximam de Jesus pelo quanto eu tenho falado dele para elas. Que essa moça, essa missionária, ela se lembra do pastor, porque eu falava dele, embora ela não conhecia. Tem muitas pessoas que não conhecem o Jesus de verdade, queridos. Mas cabe a mim e você a falar verdadeiramente quem ele é. Isso é um legado. É mesmo sem você conhecer a pessoa pessoalmente, você saber quem ela é. Mesmo que você nunca viu Jesus. Mas através da minha vida você precisa saber quem ele é. E nós estamos aqui para isso. Aproximarmos cada vez mais de Jesus. Amém? E assim como a minha vida foi muito afetada pela obediência, pela fé do pastor, espero que também a vida de vocês, ou a vida de quem mais vier, seja afetada pelas atitudes. E não só isso, que a tua vida afete a vida de outras pessoas, e assim nós vamos manter um legado. Amém? E eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu pensei hoje nem pregar, falei, vou chamar o pastor Elias, trazer a palavra hoje. Porque, né, às vezes a gente vai falar, pensa e pode não ter muito... Eu gosto muito, né, algumas pessoas sabem disso. Eu prefiro, assim, quando eu vou pregar, eu gosto de, não é me isolar, mas de ter um momento para não misturar aquilo que é a minha vida, aquilo que eu penso, a influência do momento que eu estou vivendo, na mensagem para as vidas que estão ali. É tipo você, quando está preparando comida, deixar cair um cabelo dentro. Estraga tudo a comida, não é? Está tudo delicioso, tudo certinho, mas se encontra o cabelo. Você fala, ué, não era para estar aqui. Assim é quando o pregador, ele deixa de pregar aquilo que Deus preparou para a igreja, e ele começa a falar daquilo que é dele. Começa a colocar o que é dele na palavra. Né? Então, hoje é um dos dias que muito afetado por isso, de uma maneira positiva, porque... né, tem muito a ver com toda a história, e é difícil olhar para trás e não relembrar um momento onde que a mão do pastor, da pastora ali, não estivessem presentes. Então, mas eu queria deixar esse pensamento para nós hoje. Queridos, vamos continuar o legado? Talvez na tua vida, na sua história, eu não vou nem falar assim para você, vamos continuar aquilo que o teu pai começou na sua vida? Eu sei que tem pessoas que você não mesmo, pastor. Eu não quero.
Eu não quero. E uma vez eu estava conversando inclusive ele era coreano. A gente estava fazendo uma viagem missionária, estava indo para o Ribeirinhos, a gente estava dentro de um barco, lá no Amazonas. Ele era bem introspectivo e falava pouco. Você via que, pelo comportamento dele, você via que é uma pessoa que tinha questões na vida dele que precisavam ser tratadas. E eu fui conversar com ele e falei assim: rapaz, né, qual é o seu problema? E aí ele já falou assim: eu odeio meu pai. Aí ele contou os motivos, mas ele falou assim: mas o que mais me dói é que onde eu vou, alguém me fala assim: você anda igualzinho seu pai. Mas eu não quero andar igual ao pai. Aí ele mudou o corte de cabelo para descaracterizar que ele não queria ser parecido com o pai dele. Mas de vez em quando ele estava distraído, que ele ria, dava uma gargalhada, falava o que para ele? Você é igualzinho seu pai. Mas aí às vezes a gente fala assim: então se eu falar para você, e ele não queria, ele falou assim: eu odeio parecer com meu pai. Então se eu for falar para você que você vai dar sequência no legado do seu pai, talvez você fale assim: não, pastor, é o que eu mais quero esquecer. Ou qualquer outra coisa parecida que vem do homem. Mas eu quero dizer para você, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é esse legado que nós vamos continuar. Quem são as pessoas que deixam um legado positivo na nossa vida? Pessoas que se parecem com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus alguém é, mais ela influencia a nossa vida de uma maneira positiva. E o legado que Jesus começou, ele vai vindo uma sequência. Talvez você não tenha muita boa referência de quem é Jesus, mas a palavra fala quem é Jesus. O Espírito Santo, ele traz ao nosso entendimento quem é Jesus. E nós, a igreja, nós pastores, nós líderes, nós membros aqui, estamos nos esforçando para ser o mais próximo de Jesus possível. E eu quero te convidar a vir com a gente nisso, a ser o mais próximo de Jesus possível. Mesmo que você tenha que pagar um alto preço para isso. Mesmo que você tenha que renunciar à tua vontade para viver a vontade de Deus. E se Deus te pedir, larga tudo. Larga tudo. Você está pronto? Às vezes a gente não está. Deus pediu para Abraão: sacrifica teu filho. Você está pronto para abrir mão? Está pronto, Nath? Para botar numa pedra e passar a faca? Eu não. Amém? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele conta com você para coisas extraordinárias nessa terra. Nós não estamos aqui só para trabalhar e ganhar dinheiro, querido. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome conhecido. Nós estamos aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. Nós estamos aqui para impactar a vida das pessoas. E eu queria a gente terminar adorando ao Senhor, né, antes da ceia, mas eu queria te dar a oportunidade de você falar com o Senhor, se você está disposto a abrir mão, a expor as suas deformidades, para que Deus restaure a tua vida, porque Ele quer te fazer igualzinho a Ele. Ele quer te fazer igualzinho a Ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem quer ser igual a Jesus aqui? Então o Senhor, Ele quer te restaurar para isso. Sabe que Jesus, Ele não restaurou só a mão daquele homem, Ele restaurou o coração daquele homem também. A partir daquele dia, aquele homem tinha uma referência, que era Jesus como o Senhor que trouxe a cura para a vida dele. E eu não sei quem que é a tua referência. Quem que é a tua boa referência? Ou a tua má referência? Esquece de todo mundo. Quero que você olhe apenas para Jesus. E sabe que Ele é o modelo perfeito.
Ele é o varão perfeito. E o propósito da igreja é fazer com que todo mundo se torne igual a ele. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, que o propósito da igreja é esse. Por isso ele levantou pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, para a preparação, para a edificação da igreja, até que todos alcancemos a medida e estatura de Cristo. Que a gente se torne igualzinho a ele. Amém? Eu queria orar com você. Queria até pedir para os irmãos, baixar aí a luz. Nós vamos orar e nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos dar continuidade àquilo que Ele nos delegou. Amém? E a primeira coisa que alguém faz para se tornar igual a Jesus é entregar a vida para Ele. Confessar Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. É confessar que apesar dos problemas e das deformidades que aconteceram na tua vida, na minha vida, Ele é poderoso para restaurar isso. Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para te curar. Por isso que Ele fala agora, põe para fora agora a tua mão. Põe para fora agora o teu coração amargurado, triste, chateado. Põe para fora agora, expõe isso, teu coração, fala com o Senhor. E é só você e Ele, nem é para você subir aqui e mostrar. Você vai falar, Senhor, hoje eu coloco diante do Senhor a minha deformidade, Senhor. A minha dor, Senhor. O meu câncer, Senhor. A minha raiva, a minha angústia, Senhor. O meu medo, Senhor. Eu coloco diante do Senhor. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode me restaurar, Senhor. Jesus, só o Senhor pode fazer isso na nossa vida, Deus. Porque nós já tentamos de todas as formas, ó Senhor. Nós já buscamos pessoas, nós já buscamos meios, nós já buscamos tanta coisa para tentar fazer algo diferente, Senhor. Mas é pelo Teu poder que vem a cura, a restauração, Deus. Senhor, que nós possamos ser iguaizinhos ao Senhor, Deus. Nos torna iguais ao Senhor. Você sabe que o interessante do texto que diz assim, que uma mão foi restaurada e ficou igualzinha a outra. Existe um modelo perfeito, e esse modelo perfeito é Jesus. Ele quer te restaurar. Por mais que estava ressequido, por mais que estava deformado, por mais que não tinha vida, mas assim como uma mão ficou igualzinha a outra, você vai ficar igualzinho a Jesus. Porque a vida que está nele, ela passa agora a estar na tua vida também. O Espírito que está nele passa a habitar agora em você também. E você agora se torna alguém igualzinho a Jesus. Senhor, Tu conheces a dor do coração, Tu sabes, Senhor. Mas não queremos continuar vivendo assim, queremos continuar vivendo a Tua vida nessa terra, Senhor. Por isso eu peço, Pai, que se eu possa dar coragem para os Teus filhos, ó Senhor. Expor ali, Senhor, a sua dor, expor ali o seu defeito, a sua deformidade, porque o Senhor quer restaurar, o Senhor quer curar, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, porque hoje nós não choramos apenas pela tristeza de perder alguém muito querido e especial, Senhor. Nós choramos porque nós teremos menos oportunidade, nós não teremos mais oportunidade em vida de aprender e de copiar Ele, Senhor. O que nós poderíamos, ó Senhor, aprender, nós tivemos a oportunidade. Agora o que nós podemos fazer é dar continuidade, ó Senhor. Senhor, tem sido dias muito difíceis, ó Senhor. Mas que o Senhor continue nos inspirando. E que possamos ser inspiração para outras pessoas também. Por isso nós entregamos nossa vida mais uma vez. Nós colocamos diante do Senhor, diante do seu altar, ó Senhor. Aleluia. Antes de orar, quero só compartilhar algo no meu coração para você. Não que o que tem sido compartilhado até agora não fosse, mas eu estava orando esses dias. A gente está todos, eu participo de grupo de pastores, aqui os irmãos todo dia, como eu falei, alguém que morre, né, e tal. E são pessoas que dão muito. Imagina alguém que trabalhou muito, se esforçou muito para chegar na posição, não na posição em si, mas na condição de entregar a vida por alguém. E aí todo dia a gente vê essas pessoas assim, jovens, de todos. E eu comecei a falar assim, gente, só está indo gente boa, esses pastores? O que eu estou fazendo aqui, Senhor?
Só que eu não sou bom o suficiente para, né? E aí, não só por isso, mas você vê pessoas que têm uma história tão linda sendo levadas, e fala, Senhor, mas está diminuindo os trabalhadores. E a gente olha, às vezes, para a igreja, para pessoas, e as pessoas não querem pagar o preço. Às vezes as pessoas não têm força de vontade para renunciar a uma vontade pequena. Pessoas não têm vontade de estar na casa do Senhor. Eu vejo homens que estão dando sua vida, e muitos desses perdendo a família, porque dá tempo mais para ganhar vidas, e a família se perde. Senhor, mas as pessoas não estão dando valor, esses homens estão perecendo. E aí me veio aquela sensação de Elias, que viveu grandes coisas, de repente ele ameaça, e ele vê todos os profetas morrendo, e aí ele fala, Senhor, só restou eu. E aí ele vai, e ontem nós ouvimos essa palavra, Deus, por isso que Deus trouxe isso no meu coração. Deus alimentou com pão, com água, e aí Deus pega e ele vai para a caverna. Aí Deus fala, o que você está fazendo aí? Só restou eu. E essa pergunta estava no meu coração, Senhor, o que está acontecendo? Será que está chegando a minha hora também? E aí o Senhor trouxe essa palavra ontem, e na sequência do texto ele fala assim, sai daí. Existem outros 7.000 que não se dobraram. E ele fala para Elias assim no texto, eu esqueci o nome deles agora. Fala, unja 2 reis. Eu esqueci o nome deles. E unja Eliseu. O que esse não matar, esse mata. E o que esse não matar, Eliseu vai matar. E a minha missão é levantar outros. Precisamos repor da mesma qualidade para mais esses valentes que o Senhor está levando, para que eles possam frutificar. Amém? Então, querido, você é um dos que não se dobraram. Como diz na camiseta da pastora, não desista. Alguém se inspira em você. Alguém não vai se matar, porque ele vai se inspirar na tua vida. Alguém vai perder a vontade de tirar a sua própria vida, porque ele vai ver como que você é forte diante das adversidades. Pessoas vão se inspirar em você. Amém? Vamos nessa então? Existe quem não se dobrou, e nós vamos levantar outros reis, nós vamos levantar outros profetas, e a missão continua nessa terra. Amém? Então quero agradecer a tua presença e orar aqui para nós irmos embora. Desculpa qualquer coisa aí, Deus é bom. Senhor, muito obrigado, Pai, porque se nós estamos aqui, porque a missão ainda continua, só requer algo de nós, ó Senhor. Por isso, prepara-nos, fortalece-nos, santifica-nos, ó Senhor, capacita-nos, ó Senhor, para dar sequência a essa grande obra, até que o Senhor venha, Senhor. Obrigado por esse povo maravilhoso, obrigado por essa igreja, Senhor, maravilhosa, essa igreja que tem experimentado cada dia algo novo da parte do Senhor. Que essa semana seja marcada pela pregação do Evangelho, Senhor. Que possamos anunciar o Evangelho. Vamos compartilhar desse cálice, Senhor, para quanto mais pessoas nós pudermos, ó Senhor. Que nós possamos multiplicar, ó Senhor, os seus discípulos, porque essa é a tua vontade, Senhor. Pai, nos abençoa, nos guarda de todo mal. Senhor, nos livra de toda intenção maligna, Senhor. E nos fortalece, Senhor, para que possamos vencer, ó Senhor. O mal que o Senhor não nos livrar, que nós possamos vencer pela força do Senhor, ó Pai. Pai, prepara-nos para a batalha, Senhor, e prepara-nos para a tua vinda, Senhor. Vem, Jesus, vem sem demora. Estamos prontos para ti, Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja para todos sempre. Nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe você. Aos irmãos que nos visitam também, seja sempre bem-vindo e volte sempre no nome de Jesus.